Raias. 33 anos. Agora a madeira está no alto do Gólgota. Meio-dia, o pecado que dá força à morte, que nenhum avivamento perdurou, porque a morte venceu a todos. Quando os nossos pecados estão sobre ele, a morte disse: é mais um. E veio 3 horas da tarde e matou. A ciência nos ensina o poder da morte sobre nós. A ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então, para a morte me vencer, ela tem algumas etapas. Primeira, a decomposição. O propósito da decomposição é esfriar o sangue, para matar as células ainda vivas. E quando as células morrem, a pele fica pálida. Ela tem de 0 a 12 horas. Com 12 horas, está pálido. Porque quando ela vem, ela rastreia. Tem pecado, tem mentira, tem engano, ela entra. Com 13 horas, ela terminou. Aí vem a putrefação. Já que morreu tudo, a putrefação vem no organismo, apodrece de dentro para fora. Com 24 horas, está podre. Com 25 horas, vem a colonização. Já que está podre, vai feder, os germes vão se apropriar do nosso corpo, nos destruir, se alimentar, e a morte vence. Então, 3 horas da tarde, Jesus morre por conta dos nossos pecados, para nos ligar na mesma madeira. 5 horas da tarde, desce o sepulcro. Aí a morte diz: é mais um, vou tirar onda. Aí desce o sepulcro, ainda no primeiro dia. Com 3 horas já, o sangue dele não está frio, a pele não está amarela, não está pálida. Mas ela pensa, a decomposição tem 12 horas. No final do primeiro dia, ela volta. Quando entra, está rosado, aquecido. Ela chama decomposição. Nunca houve isso. O que está acontecendo? Pedro escreve na primeira epístola 1:22 ou em 20. A decomposição grita: eu rastreei ele, mas eu não encontrei engano nele, não vi na boca dele mentira e não encontrei pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. A madeira assumiu os nossos pecados. Agora quando ele entra, já é o santo vencedor, dono da igreja. Segundo dia, nada de putrefação, porque sem a decomposição, a putrefação nem a colonização entra. Manhã do terceiro dia, ela vem. Manhã do terceiro dia, ela não aguenta. Aí grita pelo pecado. Pecado. A decomposição diz que a culpa é sua. O que é que está acontecendo com ele? Hebreus 4:15. O pecado grita: assim como eu fiz com todo, fiz com ele. Em tudo eu intentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é justo, ele é vencedor. Aí papai vai lá, corta a força da morte. Manhã do terceiro dia, vai Maria imputar o bálsamo em cima das feridas. Quando chega lá, soltar os lençóis, o desespero bate. Roubaram o corpo do meu mestre. Os anjos chegam: mulheres, por que estão chorando? Roubaram o corpo do meu mestre e não sabemos quem levou. Não roubaram não. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele já voltou a viver. Ei, tá perto de um crente avivado, tá? Balança ele aí, sacode ele e diga: se não quer ouvir barulho, sai de perto, porque o meu Jesus está vivo. Eu vou adorar, ele está vivo, eu vou adorar. Ressuscita. E 10 dias reúne os seus discípulos e vai voltar ao Pai. Os anjos dizem: porque vocês estão perplexos.
Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará outra vez. Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim. E foi este mesmo Deus que nos selou com o selo do seu Espírito em nossos corações. O que isso quer dizer? Cultura. Quando um pai mandava um filho pagar o dote da noiva, que o filho pagava o dote, é por isso que Pedro diz que para nós entrarmos, o dote quebrou a tradição. Veja que ele escreve dizendo: não foi com prata nem com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus. Ou seja, a prata e o ouro não deu capacidade de colocar a gente numa madeira só com Deus e de Cristo e judeus. Só o sangue de Jesus conseguiu isso, porque o sangue de Jesus nos adotou como filho de Abraão. É por isso que quando ele volta para casa, o pai tinha o direito de mandar um selo para a casa da noiva. Vocês aqui têm agronegócio. Você já viu que você tem boi, só um exemplo, andando sozinho aí, e conforme o selo que está nele, ninguém rouba? De quem é esse boi? É de fulano, misericórdia. Aí, o que é o Pentecoste? É o selo. É quando Deus selou a igreja como propriedade exclusiva dele, noiva do seu filho. Por isso que quando ele sobe, a igreja está trancada, amedrontada. Pai, derrama, vai o teu espírito. Aí Lucas diz que estavam reunidos, trancafiados em um mesmo lugar. De repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora é uma madeira só. Agora o avivamento começou. E não pode parar até que ele venha. Ele disse: pai, o Espírito não é para ir e vir conforme era em Israel. O Senhor mande para ficar com eles ou a igreja até o dia do matrimônio, o dia do arrebatamento. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você foi selado com esse selo? Então nada vai conseguir te parar. É por isso que o diabo inventa de tudo para te parar. Por ele você não estava aqui, mas quando ele olha, está o selo. É propriedade com restrição de venda. É propriedade exclusiva de Jesus. De Jesus. Aí a igreja sai do esconderijo. E qual era a proposta da mensagem da igreja primitiva? O avivamento até que ele venha. Eles não esperavam Jesus muito tempo, a ponto que muitos vendiam tudo e nada. A religião não entendeu como é que um grupo de analfabetos trancafiado está revolucionando Jerusalém. O primeiro crente a pregar esta mensagem de avivamento até que ele venha foi Pedro. Há 10 dias atrás estava desviado, rasgou a credencial. Jesus ressuscita, restaura ele agora cheio de espírito, avivado, aí vai pregar. Primeira pregação, quase 13 mil almas sem convite, já está com o joelho no chão aceitando a Jesus e à espera do noivo. Século I, a religião quis pará-los, não conseguiram. Jogaram para o Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente chora, fica com medo. A história não diz isso. Respeitar tem que respeitar. Muito pelo contrário, em vez de estar criticando, é autoridade. A Bíblia manda orar e respeitar.
Mas medo, porque entregaram esses irmãos que esperavam Jesus pegando fogo para o Sinédrio, que era o poder judiciário. Lucas 4,13. E quem é que foi chamado? 2 iletrados, está em Atos 4,13. João e Pedro, protagonista do avivamento. Quando os magistrados fizeram a primeira pergunta, aí Pedro e João levantam a voz, eles sabendo que eram analfabetos, e começaram a olhar, admirados, não abriram o olho, regalaram o olho, caíram o queixo e disseram: eles são iletrados, de onde vem tanta sabedoria e tanta ousadia? São discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, ninguém para, ninguém para. Como não parar? Vamos parar o avivamento. Porque Lucas diz que os judeus faziam culto dentro do templo. E esses crentes com os apóstolos que se convertiam e esperavam Jesus, cultuavam no pórtico, uma passagem fora do templo. Só que o avivamento não caía dentro, caía fora, onde estavam os crentes. Aí os que estavam dentro saíam e Jesus batizava eles lá fora com o Espírito Santo. E aí a coisa vai pegando. Aí disseram: o que é que faz para parar? O Sinédrio não parou. Vamos mexer no bolso. Quem aceitar Jesus ou confessar que ele vem, vai sair do sistema da sinagoga. O sistema da sinagoga era uma assistência social. Dava educação, dava saúde e dava ajuda. E olhe que 99% da população que aceitava Jesus vinha da pobreza. Aí disseram: vamos acabar, mexe no bolso que eles existem. E se for afastado da sinagoga, vai depender do império. E para ser sustentado pelo império romano, tem que adorar a César como o único Senhor, como um Deus. Aí aqueles crentes que esperavam o arrebatamento aceso, começaram a se afastar da sinagoga, expulsos. Porque eles apertavam e eles não desistiam. Então eles esperavam que quando tirasse esta ameaça fosse sancionada, os crentes iam agora, em vez de esperar Jesus, o grito alto agora era Sequirion, César é o meu Senhor. Mas aí eles quebram a cara, que eles esperavam uma avivada dele vir. Aí quando eles esperavam, aí vinha um, olhava, já perdia o direito de assistência, mas não gritava Sequírio. Passava, aí no meio da rua, veja que a frase é aramaica. Eles gritavam, olhando, não dizia Sequírio. Apertava a mão, se curvava, não. Olhava no olho e dizia: Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem.